Aleluia. Para quem eu ainda não dei boa noite, chegou depois, boa noite, a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, você vai abrir no livro de Jó, capítulo 42, versículo 7. Jó 42, 7. Boa noite, pessoal da transmissão, a Jaqueline, o Roosevelt, o Iaf, Maria Aparecida, sejam todos bem-vindos na nossa transmissão. Jó, capítulo 42, versículo 7. Se você pudesse permanecer de pé em reverência à palavra de Deus. Jó, capítulo 42, vamos ler, diz assim: Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros e apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos mais um instante. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é o alimento para a nossa alma, Pai. Nessa noite que eu diminua e que o Senhor cresça, e que Teu Espírito Santo possa falar aos corações nesta noite. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender e receber a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Que os ouvidos e os olhos espirituais se abram nesta noite e que a Tua revelação chegue aos corações, trazendo cura, trazendo vida, trazendo libertação aqui neste lugar, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar com a Tua igreja e que a boa semente caia na boa terra de cada coração aqui nesta noite e produza frutos para o Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Você está feliz? Diga amém. Tem uma canção que diz que aquele que está feliz, diga amém. Quem conhece? Ninguém, gente? Amém. Passou a cantar essa canção mais vezes, né? Diga amém. Ih, no jantar para vir para a igreja, pastor. O pessoal da mídia aí, coloca um amém aí por cima. Vamos de novo. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, só quem tem coordenação motora, tá? Bata a palma assim. Ih, Jesus de poder. Olha, como é que eu vou chamar esse pessoal para o coral? Se tiver que bater palma, já era, pastor. Ó, vocês têm que preparar para o nosso coral, tá bom, gente? Aí vocês vão ter que bater palma. E aí, como é que fica? Vocês têm que cantar e bater palma. Não pode perder um ou outro. Fala, pastora, ou eu bato palma, ou eu canto. Não, você bate palma, canta e se brincar ainda pula. Não é verdade, pastor? Então vamos lá. Aquele que está feliz, bata a palma, sim. E de novo. Tá com delay, gente. Ó. Aqui, aqui, aqui. E uma palma só em cima. Acabou, tá bom? Vamos lá? Aquele que está feliz, bata a palma, sim. Tarará, tarará, tarará. Ei! Uhul! Muito bem. Você reparou que ninguém cantou, né? Ou bate...
Vamos ensaiar. No próximo culto vai estar melhor, né? Aí aquele que está feliz, dance comigo assim. Como é que vocês dançam, gente? Ixi, melhor pular essa parte, né? Olha, gente, hoje a gente vai falar sobre uma passagem muito conhecida da Bíblia, um livro muito conhecido. E hoje a gente vai falar a respeito da vida de Jó e do cuidado de Deus com ele. Às vezes nós valorizamos muito as provas, nós reclamamos muito, mas esquecemos de perceber o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ele muitas vezes não nos livra do sofrimento, mas Ele passa o sofrimento junto conosco, segurando nas nossas mãos. Muitas vezes não acontece um milagre na hora que nós queremos, mas Ele garante a sua presença conosco no meio da prova. E hoje a gente vai falar sobre como é bonito a restauração e o cuidado de Deus no meio dos dias difíceis. E o título da nossa mensagem de hoje se chama Quando Deus Restaura. Diga assim comigo, quando Deus restaura. E aí você pode perceber que tem um brotinho nascendo e conseguindo romper aquela madeira que está ali e conseguindo oferecer um renovo. Tem até um brotinho ali do lado e uma pessoa lá no fundo orando. E muitas vezes acontece assim, você está orando e você está orando por uma situação em que você só vê ali escassez, você só vê dificuldades em casa, você vê um cenário desanimador. Mas quando você começa a orar e semear a palavra, buscar a boa semente, começa a brotar. E é assim que acontece no mundo espiritual. Então, nós sabemos que Jó, ele passou por grandes perdas na sua vida. E aqui a gente está passando para a parte da restauração. Hoje eu não vou falar de todo o contexto da provação que ele passou, mas a sua restauração em diante. Nós começamos a falar quando os amigos de Jó vieram consolá-lo. E ele que de repente perdeu seus bens materiais, perdeu seus filhos, foi acometido de uma grave doença. E aí os seus amigos deixaram tudo e vieram visitá-lo. E esses amigos no começo eles choraram, eles ficaram 7 dias chorando, sem saber o que dizer para Jó. Mas quando eles abrem a boca para falar com Jó, eles feriram ainda mais Jó emocionalmente, porque eles começaram a procurar razão para o sofrimento de Jó. E às vezes as pessoas não têm sabedoria. Vê a gente passando por uma luta, claro que tem lutas que são colheitas, mas nem sempre são colheitas. Nem sempre é porque você está bem e prosperando que Deus está com você, e não é porque você está passando por uma luta que Deus te abandonou. Só que eles falaram palavras muito pesadas, tentando uma resposta para o sofrimento de Jó. E ali eles foram ferindo Jó ainda mais. Mas mesmo em meio às árduas provas, nós podemos enxergar o amor de Deus, o cuidado dele conosco, a justificação, a restauração emocional, a provisão e o cumprimento da sua palavra. Amém? Então, na prova de Deus, quando Deus restaura, acontece a justificação. E aqui no começo da Bíblia fala que Deus, ele se irou contra 3 amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Porque eles não falaram o que era reto. Eles falaram como se eles representassem a voz de Deus. E Deus falou, não, vocês não estão falando como eu penso. Então agora, para eu poder aceitar a oração de vocês, vocês vão ter que ir até Jó, oferecer 7 novilhos, vocês vão ter que oferecer para ele orar por vocês, e eu vou receber a oração dele pela vida de vocês. E aqui a gente aprende uma coisa importante, que no meio da prova, existe a justificação de Deus sobre as nossas vidas. Quando alguém é injusto com você, te despreza, te difama, e você entrega em oração e apresenta diante de Deus, o próprio Deus te justifica. O próprio Deus age. Você não pode convencer ninguém pelas suas palavras. Então, deixe os seus frutos falarem por você. Deixe o Senhor se justificar. Se preocupe em agradar a Deus e preservar um coração puro diante dele. Que o seu coração não seja um campo para mágoas, para ódio, para ira. O seu coração nasceu para carregar o Espírito Santo de Deus.
para ser morada. E os amigos de Jó, numa tentativa de consolá-lo, pesam nas palavras e abriram ainda mais feridas em Jó. Mas o próprio Deus fala com os amigos de Jó. Ei, por que vocês estão falando assim do meu servo Jó? Aleluia. Deus está dizendo, ele é o meu servo. Deus estava indignado e ele disse assim, agora que vocês possam ir, apresente uma oferta e Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração de Jó. O Pai te conhece, o Pai te ama e o Pai te justifica. E é o próprio Deus que falará por você. Aleluia. Interessante notar a forma que Deus restaura, porque ele manda os amigos irem até Jó orar. Agora você imagina, aquelas pessoas que feriram Jó durante aquele tempo, Deus vai e manda elas irem até Jó. Eu não sei vocês, mas quando uma pessoa magoa a gente não quer ver essa pessoa tão cedo, sim ou não? Ou alguém é diferente aqui? Não, pastor, me magoa, eu vou lá e abraço na hora. Eu não cheguei nesse nível. Olha para a cara assim do seu irmão, vê se ele tem cara de que abraça na hora. Fala para ele, ó, você vai pagar meu lanche depois do culto. Vamos ver se a cara dele vai ficar boa. E olha que interessante como que Deus começa a restauração na vida de Jó. Porque existe uma cura que é liberada sobre as nossas vidas quando nós perdoamos as pessoas. Quando deixamos ir toda a raiz de amargura da nossa alma. Perdoar significa perder, deixar ir, abrir mão. Eu sei que é difícil, porque a oração ela traz cura. Eu sei que é difícil, principalmente quando as feridas vêm das pessoas que nós mais amamos, das pessoas que são próximas a nós. Mas a oração, ela traz cura. Deus manda os amigos que feriram Jó com palavras procurarem Jó, para que Jó orasse por eles. Talvez Jó não queria vê-los naquele momento, nem reviver aquela dor por aquelas palavras que foram tão pesadas. Mas por que Deus os trouxe? Eu já preguei aqui sobre a parte da provação, e hoje a gente não vai se ater a ela, mas gente, as coisas que os amigos de Jó falaram foram pesadíssimas. Que ele estava colhendo o sofrimento que ele merecia, porque ele foi ruim, e ele não era ruim, que era castigo. Falaram coisas tão horríveis para Jó. E por que Deus manda esses amigos irem até Jó naquele momento? Porque Ele sabe que quando nós oramos por aqueles que nos ferem, uma cura é liberada sobre nós. Porque Deus, Ele quer resolver as coisas que ficam embaraçadas dentro da nossa alma. Tirar de nós as coisas mal resolvidas. Orar por quem nos fere não é sobre a pessoa que é perdoada merecer, não é sobre ela merecer o seu perdão. Mas é uma forma de Deus curar a sua alma para sempre. E não deixar mais aquele sentimento continuar te ferindo. É sobre a sua cura. Existe algo que é liberado no mundo espiritual. Quando você vai trazer uma oferta para Deus, Deus quer que você se reconcilie primeiro. Que você esteja com a sua alma em paz. E justamente, quando você ora por quem te fere, você está autorizando a libertação de Deus entrar no seu coração e sarar as suas feridas. E justamente quem vai orar por eles é alguém que tinha perdido tudo. Olha que incoerência. Eu vou pedir para um doente orar por mim? Eu vou pedir para alguém que está falido orar por mim? Eu vou pedir para alguém que está de luto orar por mim? Mas diante de Deus, a riqueza que nós carregamos não é material, ela é espiritual. É o que você carrega dentro de você e não as circunstâncias que você está vivendo. Jó fez o que poucos teriam coragem de fazer, uma oração em favor dos seus acusadores.
Naquele momento, Deus mudou a sorte de Jó, restaurando os relacionamentos que foram curados. Naquele momento, aquela oração de Jó subiu como um perfume agradável a Deus. E naquele momento, o céu sorriu. Naquele momento, Deus disse: Jó, é o fim da sua prova. Aleluia. Naquele momento, ele adorou a Deus. Quando ele orou por aqueles que te feriram. Quando você ora por aqueles que te ferem, é assim que Jó reage diante da prova. Ele adora, ele louva. O seu corpo não foi feito para murmurar. Pastor, eu não posso desabafar? Pode, você deve desabafar. Uma forma de você ser curado é você expressar a sua dor. Quando você escuta um pouco as mensagens dos psicólogos, eles falam que muitas vezes o nosso cérebro ele não sabe discernir o real do imaginário. Então, se você fica falando só coisas ruins, palavras negativas, quer ver? Experimenta ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo. Diga assim: misericórdia. Vê se tem alguém aí perto do seu lado que é reclamão. Olha para ele, vê se ele tem cara. Ele é reclamão? Olha para ele. Fala assim: aí, meu irmão, você reclama? Fala para ele. Pastor, o som do teclado está um pouquinho alto. Abaixa só um pouquinho, eu acho. Foi agora essa mensagem? É? Ah, então tá bom. É, quando a gente reclama muito. E aí você pode perceber que quando você fica perto de uma pessoa que ela reclama o tempo todo, você não fica pesado depois? Você não fica se sentindo mal? O seu dia fica esquisito? Por quê? Porque quando você murmura, você está alimentando o estresse dentro de você. E as doenças se desenvolvem num ambiente ácido. Não adianta a pessoa falar: eu fiz dieta a vida inteira, come direitinho, dorme direitinho, se vive se estressando, se vive murmurando. Você é uma porta de entrada para doenças. Você é uma porta de entrada para adoecer. Porque primeiro, quando Deus vai restaurar Jó, Ele não começa pelos bens. Ele começa pelos relacionamentos. Ele começa pelas feridas da alma. E isso é que entristece a gente. É isso que pesa na alma. Mas Jó, ele teve uma maneira linda de reagir. Ao invés dele reclamar, ele louva, ele adora o nome de Deus. E às vezes as pessoas perguntam: como consegue? Mas uma maneira de você vencer os tempos difíceis da sua vida é adorando a Deus. É orando por aquilo que está te ferindo, é deixando no altar. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E como que a gente pode adorar em meio à dor? E aí você pergunta: Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Porque diga: Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Diga: eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele e o louvor.
Diga bem forte a Ele. A Ele, para sempre. Para sempre, amém. Para ti, Jesus, para ti, Jesus. Jó adora, assim que ele vence a prova, louvando, adorando a Deus. E é linda a forma como Deus nos resgata das nossas dores, curando as raízes que estão doentes em nós. Talvez você seja uma pessoa avarenta porque os seus pais eram avarentos. Talvez você seja uma pessoa grossa porque seus pais eram grossos com você. Talvez você aprendeu muitas coisas, você trouxe muitas coisas da sua família, mas você não precisa repetir essas dores. Talvez a sua carência, a sua má administração vem de um peso na família. E sabe que uma vez orando num culto de libertação, nós tivemos um tempo que, quando nós fomos para Jesus, a nossa família, ela entrou num ciclo de dívidas. E eu tenho um tio que é, na verdade, assim, irmão do meu avô, né? Tio da minha mãe, que ele tirou a própria vida por causa de dívidas. E eu vi esse espírito ruim rondando a minha família, rondando a minha casa. Mas Deus começou a curar as raízes doentes em nós, da má administração, de tudo isso que vinha dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E a gente precisa, igreja, deixar essas coisas mal resolvidas diante de Deus, para que nós possamos ser curados por Ele. Há quanto tempo esse mal resolvido está te sufocando? Por mais quanto tempo você vai continuar a deixar essa mágoa continuar te ferindo? Deixe quem te abandonou, quem te feriu. Não deixe quem te abandonou e quem te feriu direcionar o seu destino, direcionar a alegria do seu dia. Chegou a hora de você deixar o bálsamo de Deus curar as suas dores, curar as suas feridas. Há um bálsamo em Gileade e esse bálsamo é Deus. Jacó, ele mentiu para o seu irmão. Eles brigaram e ele fugiu por 20 anos. E ele também foi enganado. Aquela dor, ela sufocou Jó, porque havia algo mal resolvido entre ele e o seu irmão. E aí Jacó reencontra Esaú, seu irmão, depois de 20 anos. Ele teve medo. E antes de se encontrar com seu irmão, ele enviou presentes estimados em milhões na frente, para promover a reconciliação. Assim como as suas orações são presentes na vida das pessoas. Quando você precisa acessar um coração que é duro, mande as suas orações na frente, porque as suas orações são um presente. Quando Esaú e Jacó se encontram, e é interessante, quando eles se encontram, Jacó se antecede, depois de enviar os presentes, se curva ao chão 7 vezes. Ele se prostra 7 vezes. Assim como Naamã mergulhou 7 vezes no rio, para deixar o seu orgulho, as suas construções erradas, porque ele precisava perdoar. Cada vez que ele se dobrava, um grilhão caía da sua alma, porque Deus é a cura completa para a sua alma. Então cada vez que ele se dobrava, assim como Naamã, cada vez que ele dava um mergulho, cada vez que ele deixava ali na água o seu egoísmo, o seu orgulho, o seu eu, as suas mágoas, as suas feridas, e ele saía de lá um novo homem. E é no secreto com Deus que a gente constrói, ali onde ninguém vê, no seu quartinho de oração, na sua intimidade com Deus, que você derrama diante de Deus o orgulho. Porque para a gente perdoar, a gente tem que vencer o orgulho.
Então Jacó se prostra 7 vezes, numa atitude de pedir perdão para o seu irmão, de algo que o atormentou por 20 anos. 20 anos. E às vezes tem pessoas que não fluem na vida por coisas que estão presas, amarguradas ali dentro há muito tempo. Não consegue mudar. Então ele se prostra numa atitude de se redimir, porque ele enganou seu irmão, ele precisava se corrigir com ele e deixar Deus sarar a sua alma. Então quando você mergulha diante de Deus, você é sarado por Ele. Você é restaurado por Ele. Aleluia. E aí quando você se lança, Deus quebra o orgulho, Deus quebra as nossas construções erradas, Deus nos restaura por completo. Aleluia, Jesus. Que nessa noite a sua restauração esteja presente aqui. Que Ele possa quebrar o nosso orgulho nessa noite e fazer de nós uma nova pessoa. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Diga, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, diga, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar teu amor. Me peça pra Ele, eu quero ser como Naamã, poder. Aleluia, Jesus, limpa o nosso coração diante de Ti, Pai. Aleluia. Quando a gente se prostra diante de Deus e perdoa e libera o nosso coração das mágoas, nós somos curados. Mas isso tem a ver com conviver? Será que eu vou ter que conviver para sempre com quem está mentindo para mim, está fazendo mal para mim, para os meus filhos? A pessoa continua traindo, continua enganando. E aí você vai entender que não. Nem sempre o perdão vai gerar uma nova convivência. Então aprenda a diferenciar o perdão, que significa perder, deixar ir aquele sentimento que te adoece, de convivência e de acesso. Existe uma diferença. Existem restaurações, perdões que acontecem, em que a convivência será restabelecida e será lindo.
E Deus restitui o tempo perdido e você vive em meses aquilo que você não viveu em anos. E aí você vive o perdão na sua plenitude, como foi a restauração e o perdão que Deus entregou na vida de Pedro. Mas existem casos em que haverá perdão, como Esaú e Jacó, mas não haverá mais convivência. Não havia espaço para eles conviverem mais. Não havia espaço para o gado de Jacó, não havia espaço para a família dele, não havia espaço para o ministério dele ao lado de Esaú. Então, eles se perdoam, mas cada um segue a sua vida à distância. Porque no lugar que Deus te chamou para habitar, tem que ter espaço para o seu propósito. E não havia mais espaço para um na vida do outro. É linda a forma como Deus resgata orar pelos amigos e inimigos, aqueles que nos ferem. É uma forma linda de Deus mostrar o cuidado dele das nossas vidas. Uma traição, uma decepção, elas são capazes de colocar a nossa alma no fundo do poço. Mas eu quero dizer que existe um resgate para você. Quando jogam Jeremias num poço cheio de lama, Jeremias atola ali. E Deus, Ele envia o resgate. Quando você clama por Ele, no fundo do poço que te jogam, existe uma mola que te impulsiona para viver o melhor de Deus, para ser resgatado por Ele. Deus envia uma provisão, quando Jeremias está ali naquele poço, achando que era o seu fim. Ebed-Meleque era um eunuco que vivia no palácio do rei. Ele intercede por Jeremias e diz: rei, nós não podemos deixar Jeremias morrer. E aí ele convoca 30 homens para resgatarem Jeremias. Esse é o poder da igreja que ora. Sozinho nós não conseguimos. Mas ele não é resgatado de qualquer forma. Ebed-Meleque, ele envolve as cordas com panos velhos, com trapos, para colocar em volta das cordas, para que quando as cordas chegassem embaixo dos braços de Jeremias, que estava ferido, não machucassem Jeremias ainda mais. O amor de Deus, Ele nos resgata com cordas ungidas de amor. Ele derrama o seu óleo para nos resgatar. Ele tira a nossa alma da lama e firma os nossos pés sobre a rocha. Aleluia. Então não deixe o seu coração preso na lama que te lançaram. Não abrace. Deus está enviando um resgate para você, então abrace essas cordas nesta noite, aleluia. Abrace o resgate que Deus está entregando para você. Diga assim para o seu irmão: abrace o resgate que Deus está derramando hoje. Deus, Ele nos tira do mal, Ele nos tira da provação, Ele nos tira do momento difícil. E Ele nos envolve com o seu amor, com o seu manto de amor. Assim Ele resgatou Jeremias. Jeremias, igreja, ele não tinha um ministério fácil. Ele não foi chamado para multidões. Ele não foi chamado para um ministério de sucesso. Ele foi chamado para um ministério onde ele era rejeitado, ele era perseguido. Ele falou a verdade, foi lançado num poço. Quando nós começamos essa campanha dos 40 dias, e que hoje estamos encerrando os 40 dias, nós colocamos ali um grupo para que as pessoas pudessem testemunhar e edificar a fé das outras pessoas. E quantos testemunhos! O resgate de Deus é maravilhoso. E a nossa querida irmã Margarete, ela colocou lá no grupo que o irmão dela, ali em Ponta Porã, caminhando a pé, foi atropelado por uma caminhonete. Ele perfurou os pulmões, ele fraturou a coluna, ele foi todo quebrado. Você imagina uma caminhonete atropelando um homem.
E o estado dele ficou tão grave assim que começaram os 40 dias. E o estado dele ficou tão grave que eles transferiram ele de Ponta Porã para a Santa Casa de Campo Grande. E era impossível aquele homem sair de lá. Era impossível ele sobreviver tamanha gravidade do acidente que ele sofreu. Assim como Jeremias estava ali naquela lama, não tinha como ele sair dali. Mas 30 homens, porque uma pessoa ouviu e se levantou, ele foi resgatado. E a igreja começou a orar. Os irmãos começaram a orar, deram palavras de esperança para a irmã Margarete. Fica firme, Deus vai restaurar o seu irmão. E eu me lembro quando Deus mostrou, quando ela falou sobre o irmão dela. Eu falei, irmã, Deus vai confundir a medicina, porque quando você me disse do seu irmão, eu me lembrei da passagem que Ezequiel está no vale de ossos sequíssimos. Não havia esperança, mas Deus falou, profetiza Ezequiel, porque esses ossos podem voltar a ter vida. E quando Ezequiel caminha no vale, tem que caminhar no vale, tem que caminhar no vale, não pode se prostrar, não pode se entregar, não pode parar de orar, tem que caminhar no vale. Ezequiel caminha no vale, Ezequiel caminha. Deus está falando, filho, caminha, continua, não deixe esse problema deter toda a sua vida, caminha no vale. E quando Deus falou, Ezequiel, você acredita que esses ossos podem ter vida? E ele disse, Senhor, tu que sabes. Ele disse, então profetiza. Profetiza, profetiza nos momentos de dor, para que o resgate de Deus venha. E eu via Deus restaurando os músculos, os tendões, os nervos, restaurando o corpo, a carne, e o Espírito soprou vida naqueles ossos, e um grande exército se formou. E para a honra e glória de Jesus, ele está vivo. O irmão da Margarete está falando, comendo, e o médico disse, ele não vai precisar operar, ele está reagindo bem, ele está se recuperando, e a restauração vai ser completa, Margarete, porque o Deus é um Deus de obras completas. Ele começou a boa obra, e ele é fiel para concluir, aleluia. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Hoje ela me mostrou o vídeo dele comendo, conversando, os irmãos dando palavra de força lá no grupo, nós estamos com você, aleluia. E ela disse, Deus é tão bom a gente ver o cuidado de Deus. O irmão dela fala Guarani, e um amigo dele deixou a família lá em Ponta Porã, para poder ficar com ele. Falou, vocês cuidam aqui da minha família, eu vou lá. E tá lá, largou tudo para cuidar do irmão da Margarete. E ela falou, só de ouvir a voz dele falando Guarani, ele já se acalma, porque ele só fala Guarani. E Deus colocou aquele homem para cuidar dele, assim como Deus colocou Ebed-Meleque para interceder por Jeremias. Deus é maravilhoso. Ebed-Meleque, ele dá um passo para salvar Jeremias, ele arriscou a sua vida. Sabe, igreja, o evangelho, ele precisa ser mais vivido do que falado. São as nossas atitudes de amor, de generosidade, que pregam mais do que as nossas palavras. As nossas vidas precisam refletir o amor de Deus. E Deus levanta um amigo para ficar com ele lá, porque o cuidado de Deus é maravilhoso mesmo diante das provas. Essa semana, lá na academia, lá no estúdio que eu malho, estava chovendo muito, muito, muito. E tem uma senhora que malha comigo, e ela sempre vai de Uber. E aí estava chovendo muito, muito. E ela falou assim, meu Deus, está difícil achar Uber. E ela mora perto ali. Ela falou, aí o meu personal falou, não, espera, dona Maria, R$36 está dando para levar você ali. Espera, está muito caro, espera a tempestade passar. E aí eu falei assim, dona Maria, onde você mora? Ela falou, eu moro lá. Eu falei assim, eu vou te levar, me espera. Eu estou na última série, eu vou te levar. Ela, tem certeza?
E sabe, igreja, levar a Dona Maria não é meu caminho. Eu moro para cá e ela mora para lá. E aí Deus falou no meu coração: minha filha, o evangelho também é pregado assim. Quando a gente se dispõe. Quando a gente dá carona para alguém que é o nosso caminho, é uma caridade. Mas quando a gente sai do nosso caminho para levar alguém, é generosidade. E Deus, Ele é maravilhoso quando coloca pessoas para cuidar de nós, e nós temos que andar a segunda milha. Porque a gente deixa marca no coração das pessoas através das nossas atitudes. Nós ouvimos durante essa campanha a Patrícia também falando do cuidado de Deus com a mãe dela, que está enfrentando um câncer. E os irmãos também ali: nós vamos orar, Patrícia, fica firme. Eu sei o que é ver uma mãe doente. Eu sei o que é ver alguém que a gente ama doente. E ela disse assim: eu vi o cuidado de Deus. Ore por mim, porque a próxima consulta a gente vai saber se o câncer foi detido. E para a honra e glória de Deus, o câncer foi detido. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E ela disse assim: Deus enviou pessoas, existem remédios para amenizar a dor que ela sente. E ela falou: o fulano se levantou, disse que vai ofertar o remédio, o fulano se levantou para ajudar, o outro fulano se levantou para cuidar. Pessoas que ela nem imaginava. E ela falou assim: e tem uma enfermeira, porque ela teve uma fratura do câncer que expôs o osso dela, da perna. E a Patrícia, ali, enfermeira, ela falou: pastor, eu não tenho muita experiência nessa parte de ataduras. E aí Deus levantou uma enfermeira que disse: eu vou lá fazer os curativos na sua mãe, porque é a minha especialidade. Os curativos são caríssimos, os gastos são grandes, e as pessoas se levantando para ajudar. Nesse momento, o evangelho também é pregado, igreja. É nesse momento que a gente mostra o nosso coração cristão. E aí ela disse que essa enfermeira falou: eu vou lá, Patrícia, na sua casa fazer os curativos da sua mãe. Sabe por quê? Porque eu estou enfrentando um câncer também. E eu falei para Deus que eu quero ajudar uma pessoa que esteja na mesma situação que eu, e que o Senhor possa me usar para abençoar a vida de alguém. Aí eu lembro de Jó, doente, falido, de luto, orando pelos seus amigos. Porque não é a nossa situação, é a riqueza que a gente carrega na alma. Deus foi tão maravilhoso com Jeremias, que ele foi resgatado do poço, e ele falou que o povo precisava se entregar para a Babilônia, e o rei da Babilônia protegeu Jeremias. Um oficial do seu exército, chamado Nebuzaradã, ele disse assim: olha, ninguém vai ferir Jeremias, ninguém toque em Jeremias. E aí, Nebuzaradã, ele acha Jeremias acorrentado, junto com os cativos que estavam indo para a Babilônia. Nebuzaradã mandou soltar Jeremias. O rei mandou Nebuzaradã, que era um oficial do exército da Babilônia, cuidar de Jeremias. Ele soltou Jeremias, deu comida, deu presentes, e falou: Jeremias, você escolhe. Você quer ir para a Babilônia? Ou você quer voltar para a sua terra? Você vai decidir. Nebuzaradã liberta Jeremias, que deu ordens expressas para que Jeremias fosse protegido e tratado com respeito e não recebesse nenhum mal. Coloca para nós, Marcos, Jeremias 44. Jeremias 44. Jeremias, Marcos. Esse é Jó, tá? Jeremias 4, desculpa. Mas hoje,
Eu o liberto das correntes que te prendem às suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia, e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja toda essa terra que está diante de você. Vá para onde te for melhor e correto aos seus olhos. Assim como Deus diz: hoje eu te liberto das correntes que prendem as suas mãos, que prendem a sua alma. Hoje eu te liberto, filho. Ele abençoou Jeremias, deu presente, porque Jeremias profetizou no cativeiro que o povo ia ser levado cativo. Mas quando eles viram Jeremias com correntes, o oficial disse: não, ele não vai ser acorrentado, solta ele e deixa ele decidir onde ele quer ficar. Cuidou, protegeu, deu comida, porque Jeremias foi fiel a Deus no cativeiro. E Deus levanta pessoas que a gente nem imagina para cuidar de nós, para cuidar das nossas feridas, pessoas que às vezes não têm ligação nenhuma, parentesco nenhum com você. Faz os que de perto não fizeram. Deus, Ele é maravilhoso. Hoje, Ele te liberta das correntes que vão cair na sua vida, em nome de Jesus. Hoje Ele liberta a sua alma, porque Jeremias louvou no cativeiro. Então no cativeiro tem libertação, tem restauração emocional, tem cura, tem cuidado de Deus com você. A gente só precisa confiar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Porque quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore o Senhor, exalte o Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. Aleluia, Deus, obrigada, Jesus, por cada milagre. Sabe, igreja, no cativeiro tem provisão, na prova tem provisão. E quando Jó ora pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó e restaura a sua sorte. E como vai começar a provisão de Jó a partir do nada, pastora? Porque ele perdeu tudo. Como que ele recomeçou? Mas Deus cuida dos detalhes da restauração na vida de Jó. Deus envia os seus amigos. E o cuidado de Deus conosco, Ele é maravilhoso, sabe, igreja? Pouco antes de vir a pandemia, Deus me deu um sonho, que vinha uma praga sobre a humanidade, e que era para a gente sair do prédio onde a gente estava.
E eu relutei com aquele sonho, porque eu falei, Senhor, que sonho pesado. Eu vi algumas pessoas da igreja que se desviaram. Eu vi muitas coisas nesse sonho, parecia um filme. E aí Deus falou para a gente ir para o hotel. E falou para a gente preparar a nossa igreja para o mundo virtual. Para a gente transmitir os nossos cultos. E eu sempre tive muita resistência. Pode não parecer. Mas o primeiro vídeo que eu gravei foi de madrugada. Com muita vergonha, com muito temor. E Deus incomodando meu coração, dizendo que era para eu fazer e eu não queria fazer. E eu me lembro que tinha uma irmã que transmitia o louvor da igreja. Começaram as lives nas redes sociais e ela transmitia o louvor pelo Facebook. E eu não gostava muito, porque não tem edição, a gente erra, às vezes sai uma coisa do lugar, e ela transmitia. E eu ficava um pouco apreensiva, mas ela transmitia. E aí eu lembro o dia que ela falou assim, pastora, você não sabe quem está assistindo o louvor, o meu irmão que está desviado. E ele chorou tanto, ele se reconciliou com Jesus, ele pediu perdão para Deus. E ele falou assim, olha, avisa a igreja, mana, que domingo eu estarei aí com vocês. Eu vou voltar para Jesus. E ela chorou tanto, só que não deu tempo. Na terça-feira ele faleceu. E aquele culto foi a oportunidade que aquele homem teve de se reconciliar com Jesus. E aí Deus me mostrava um globo e o Espírito Santo saindo. O logo da igreja era outra. Mas vocês podem ver ali no cartaz, que está à direita. Deus mostrou exatamente essa logo para mim. E eu falei para o Anderson, Anderson, é um Espírito Santo saindo do globo. E o Anderson, ele sabe trabalhar com arte, né? Ele fez. E Deus falou assim, vocês vão sair de Campo Grande e vão alcançar pessoas fora daqui. E aí veio a pandemia. Quando veio, a gente já tinha todo o equipamento, toda a condição virtual para fazer os cultos. E aí, Deus começou a trazer pessoas para assistir o culto, de outros estados, de outras cidades, de outros países. Eu não entendia, eu falava, como que eu vou para outro lugar? Como que eu vou para outro país? Como que eu vou? Não tem como. Nós trabalhamos aqui, somos servidores públicos, como que a gente vai sair? E começou através do online. E aí, comecei a pregar nas redes sociais. E teve uma página do TikTok que eu comecei a usar como uma nuvem, sabe? Para guardar os meus vídeos lá. Não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém da família, não tinha nenhum conhecido lá, porque às vezes a gente fala para os irmãos, olha, compartilha o vídeo da igreja, comenta, deixa um comentário, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele entrega para as outras pessoas, senão ele não entrega. Isso se chama engajamento. Mas eu não tinha nenhum amigo, ninguém para pedir, não conhecia ninguém, e de repente um vídeo tomou uma proporção tão grande, e começou a alcançar muitas pessoas. Hoje tem cerca de mais ou menos 63 mil pessoas lá, e é um lugar que eu só falo de Deus, são vídeos que são transmitidos aqui do culto. E eu recebo testemunhos, mensagens que o culto está chegando em lugares, em cidades que eu nunca ouvi falar. Como aquela irmã que falou que ia cometer suicídio bem na hora que ela recebeu o link da igreja. E ela é do interior de Santa Catarina, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa e ela disse assim, irmã, eu quero te fazer um convite para você pregar. A gente tem um grupo de mulheres online, são mulheres de vários estados, de outros países, porque o seu vídeo chegou aqui, no sertão de Pernambuco, aonde mal pega a internet, e ela falando, gente, com sotaque igualzinho da minha avó, eu te achei no TikTok, eu falei, meu Deus, irmã, tu sabe onde eu moro? É no sertão. Ela me mandou áudio, aqui não tem nada, e o teu vídeo chegou aqui, irmã. E eu pedindo para Deus força, para Deus me ajudar,
para me dar entendimento na palavra, porque esse lugar, muitas amigas foram embora daqui e a gente decidiu se reunir online. E eu quero te convidar para você dar a palavra. Uma foi para Santa Catarina, outra foi para Espanha, outra foi para outro estado, e a gente se reúne para a gente se alimentar, e Deus tem me abençoado através dos vídeos. E eu glorifico tanto a Deus, eu falo: Senhor, por isso que o Senhor mostrou o globo, a gente chegando no sertão, no lugar que... Ela, vou te mostrar a foto aqui do meu marido cuidando dos animais. Ela falou: minha irmã, é um milagre ter internet aqui. De onde que tu é? Eu falei: minha filha, estou muito longe de você. Mas Deus faz umas coisas, a gente não precisa forçar as portas. Quando é algo de Deus, Ele faz chegar no coração das pessoas. É maravilhoso o cuidado de Deus, a provisão de Deus com a casa dele. Até quando nós começamos essa obra, igreja, nós não tínhamos recursos, mas Deus deu os recursos. Vocês não tiveram medo de ir lá dar seu nome para pagar o aluguel da igreja? Vocês não tiveram medo de faltar? Tivemos medo, mas acima do medo tivemos fé. Fé que Deus ia prover. Sabe, igreja, só para você ter uma ideia da matemática. Hoje tem mais ou menos 60 pessoas que frequentam a igreja. Vamos dizer que temos 30 assíduas. Sabe que o nosso gasto por mês é 6 mil reais. Por mês. Com aluguel, internet, luz. Os equipamentos, semana passada, as 2 semanas atrás, a câmera estragou. Tivemos que trocar os microfones, a bateria teve que ir para manutenção. E eu estou falando que a gente vai trocar esse altar, porque já vamos reformar, porque tem alguns lugares que estão quebrados, o tapete está rasgado, e nós vamos arrumar em nome de Jesus. Mas cada equipamento é muito caro. Para arrumar uma mesa é tudo muito caro. Então vamos dizer aqui, são 30 pessoas fiéis, assíduas, para poder manter essa igreja. Cada uma tinha que contribuir com R$200 por mês, para a gente conseguir manter a igreja aberta. E isso não acontece, porque nem todo mundo contribui, nem todo mundo tem condições. Mas por que a igreja permanece aberta? Porque é Deus que sustenta a sua obra. Tem pessoas que ofertam e pagam quase metade do aluguel aqui, que não pisam na igreja, que assistem online, que são alcançadas, pessoas que a gente nem imagina que Deus traz aqui, porque a obra é dele, o sustento é dele. Porque Deus é maravilhoso, Ele cuida da sua igreja, assim como Ele cuida de você. Nós ouvimos o testemunho da Gra, que ela queria um direcionamento, Deus instruiu ela para fazer crochês lindos. Ela falou: meu Deus me capacitou de uma forma. Quantos testemunhos eu agradeço cada um que tirou o seu tempo para testemunhar no grupo, para edificar a fé, para mandar uma mensagem de esperança. E sabe, igreja, Jó, depois de perder seus bens, seus filhos, Deus restitui Jó em dobro por tudo que ele tinha perdido. Ele deu em dobro os animais. E ele deu 10 filhos para Jó. Como eu já disse aqui, ele não deu 20 filhos, porque os filhos são insubstituíveis. E a palavra de Deus fala só o nome das 3 filhas de Jó. E diz a Bíblia que elas eram as meninas mais bonitas de todo o Oriente. Késia, que é a canela, que é o perfume da oração na prova. Gemima, que é pomba, que representa o Espírito Santo. Querem a PUC, querem uma maquiagem para os olhos, a beleza de contemplar Deus na sua vida. E você sabe que uma coisa linda, que naquela época as mulheres não tinham direito à herança, se elas tivessem irmãos. E eram 3 meninas, ou seja, elas não deveriam ter direito à herança. Deus restaurou, restituiu Jó de tudo que ele perdeu. E diz a Bíblia que Jó deu herança para suas filhas. Elas não tinham direito, porque elas tinham irmãos. Mas Jó, ele divide a herança com elas, para que elas pudessem permanecer mais tempo na sua casa. Elas entenderam quanto o pai as amava. E é lindo porque, às vezes, você não está na lista do homem, mas você está na lista de Deus. Não está na lei, mas está no livro do Pai. E se for possível, Deus muda a lei só para te abençoar. Uma lei que estava parada voltou a funcionar.
No momento que eu precisava da provisão de Deus, para as contas, para minha casa, para ajudar na obra, tinha uma lei lá no meu trabalho que estava parada, desativada. Deus fez a lei voltar a viger ali dentro, só para trazer provisão. É assim que Deus trabalha. E olha que coisa linda, Jó, quando ele sai da posição de autodefesa e se arrepende, diz: Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, que para mim eram maravilhosas demais. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas depois dessa prova, os meus olhos te veem. E Jó, ele recebeu os seus amigos, os seus familiares, todos vieram se compadecer dele para que eles pudessem comer junto. E cada amigo trouxe para Jó uma peça de prata e um anel de ouro. A história de Jó termina com um banquete. E a prata e o ouro eram sinais visíveis do respeito e realeza, para que a reputação de Jó fosse devolvida à sociedade. Os presentes ajudaram a reerguer a base financeira de Jó, até que Deus multiplicasse novamente os seus rebanhos. E era um sinal de paz, porque Jó precisou perdoar os seus amigos, os seus parentes que o haviam abandonado. Jó 42:2 diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Jó entendeu quem é o Deus poderoso na vida dele. Deus restaura, Deus cura. Se coloque de pé nesse lugar, porque Deus vai te restaurar nesta noite. Deus diz para você: reprime a tua voz de choro, porque há uma recompensa para o seu trabalho, porque há uma recompensa em Deus para você. Nós vamos preparar o nosso coração nesta noite para receber do corpo e do sangue do Senhor. E Deus, Ele está te restaurando. Quando Deus restaura, na provisão, na prova tem cuidado de Deus. Tem restauração dos nossos relacionamentos, na provação. Deus envia anjos para cuidar de nós. Na provação, Deus envia recursos. Eu até marquei de reunir com as mulheres da igreja dia 15, para que a gente possa compartilhar a palavra, para que a gente possa ter comunhão, nos fortalecer como igreja. E como é importante ter um cuidado espiritual no momento da prova. E hoje Deus está restaurando cada um de vocês. Reprime a tua voz de choro, porque há recompensa para o teu trabalho. Quando o profeta chega para a viúva, ela está ali, apanhando gravetos para fazer a sua última refeição. O profeta diz: o que você tem em casa? É só um pouco de farinha e azeite. Então entrega para mim, porque a farinha e o azeite vão se multiplicar na sua vida. Deus é o Deus da provisão. O que você tem em casa? Pastor, eu não tenho dinheiro. Meu psicológico está detonado. Eu estou cansada, eu estou triste. Mas o Senhor está comigo, provendo na minha vida. Ele pergunta: o que você tem em casa? É só um pouquinho de farinha. Eu não posso fazer nada, mas eu posso orar, eu posso louvar, eu posso adorar a Deus. Então usa a farinha que você tem, usa o recurso que você tem, para que Deus possa multiplicar na sua vida. E hoje Deus, assim como Nebuzaradã disse para Jeremias: hoje as correntes saem das suas mãos. Hoje Deus quer tirar as correntes da sua alma e trazer refrigério, perdão e restauração para a sua vida. Aleluia. E como um vaso quebrado nas mãos do oleiro, você agora vai ver. Porque uma coisa é você ouvir falar de Deus, ouvir falar, outra coisa é você conhecer, de com Ele caminhar. E Jó conheceu Deus na sua provação. Ali vem os seus amigos, os seus familiares, cada um uma peça de ouro
uma peça de prata e um anel de ouro. Todos eles se condoeram de Jó, todos eles foram consolar Jó. Jó, para ele orar por alguém que o feriu, ele precisava ter perdoado. E Jó recebe aquelas pessoas, e Jó recomeça com Deus. E assim é a restauração de Deus na nossa vida. Ele nos restaura por completo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei como você vai sair, em nome de Jesus. Restaurado, restaurado em nome de Jesus. E que esses 40 dias não cessem na sua vida, que você continue orando, continue buscando, porque Deus vai continuar operando na sua vida. Aleluia. Então hoje eu te convido a tirar os grilhões da alma e do coração. Eu te convido a entregar diante de Deus agora. Senhor, restaura a tua noiva. O Senhor não quer uma noiva doente, amargurada. Não, mas uma noiva redimida, sarada, que perdoa. Eu sei que o peso da prova é difícil, mas tem cuidado de Deus para você. Tem restauração de Deus para você. Tem vida de Deus para você. Aleluia. Oh Deus, aonde essa transmissão chegar, Pai, que o Senhor restaure corações, que o Senhor levante pessoas nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Tu és um Deus maravilhoso, o Deus provedor na nossa vida. Aleluia. Hoje Ele está te levantando em pedaços, minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça,
Deus está restaurando a sua alma de toda amargura, de todo egoísmo, de todo orgulho, de todo eu. Se esvazie nessa noite e deixe o Espírito Santo te curar. Deixe Ele te restaurar. A graça de Deus maravilhosa nos alcança, nos restaura e nos levanta. Aleluia! Oh, Deus, diga: sublime, doce o som que salva o pecador. Eu posso ver.